Boa noite, aqui é o professor Simvaldo do canal do YouTube. Hoje é dia 18 de outubro de 2023, quarta-feira, eu fiz uma postagem na rua Barão de Loreto, que é uma ruazinha pequena que tem início ali na parte da Avenida Isabel, vindo do Largo do Bodegão, onde tem a entrada da Conlurb, Divisão de Limpeza Urbana. Então, aquela ruazinha pequena vindo do Largo do Bodegão à direita, ou melhor, à esquerda, né? Passando pela Igreja de São Jorge à esquerda. Ela começa exatamente na Avenida Isabel e termina na Praça da Legalidade, que não é uma rua muito grande, mas é uma ruazinha muito bonita. Tem alguns equipamentos importantes da prefeitura, como a própria divisão da Conlurb, né? De limpeza urbana, a Nave do Conhecimento, Tim Lopes, e um espaço de desenvolvimento infantil que presta homenagem ao professor Celso de Almeida Chaves. E depois, fazendo uma pesquisa aqui no livro do historiador Benedito Freitas, no terceiro volume, que o Benedito tem o terceiro volume da trilogia da história de Santa Cruz, ele dedica ao Império. Pesquisando aqui, eu vi um verbete sobre a rua Barão de Loreto, e aqui consta rua prestando homenagem ao almirante José da Costa Azevedo, carioca geógrafo, a gota de sangue da República. Pesquisando, então, verifiquei o seguinte, que não se trata do mesmo nome, não é? Então, esse almirante José da Costa, houve uma confusão aqui do Benedito, que na verdade ele recebeu o título de Barão de Ladário. No finalzinho dessa postagem eu apresento ele, Barão de Ladário. O Barão de Loreto, quem recebeu o título de Barão de Loreto foi Franklin Américo de Menezes Doria. Esse Franklin Américo de Menezes Doria, ele era muito ligado à família imperial. Ele nasceu em 1836 e morreu em 1906. Era um escritor. Foi também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e recebeu esse título de Barão de Loreto. E não foi, então, o almirante José da Costa Azevedo. Esse sim recebeu de Barão de Ladário. Houve uma confusãozinha aí do Benedito no livro, na nomenclatura. Tem algumas fotos, alguns retratos do Barão de Loreto, inclusive uma com um filho dele. E aqui um brasão da Biblioteca do Exército, porque o Barão de Loreto, ele foi o fundador da Biblioteca do Exército e até hoje a biblioteca ainda funciona. Então quando ele na época era ministro da Guerra, ele fundou a Biblioteca do Exército. Esta foto aqui de baixo, depois eu vou mostrar ampliada, ele também aparece junto com a família imperial. Essa foto foi tirada já quando a família estava no exílio na Europa. O Barão de Loreto, logo na subida, saindo da Avenida Isabel, tem esta placa com o nome de Rua Barão de Loreto, que é exatamente o Franklin Doria. À direita aqui tem um muro pintado, que é uma creche particular, e subindo à esquerda já dá para ver uma parte do prédio da Nave do Conhecimento, uma parte do prédio da Conlurb e também o portão de entrada do Espaço de Desenvolvimento Infantil Celso de Almeida Chaves. Tem aqui um mapa do Google Maps para mostrar a indicação, porque é uma rua que fica numa localidade bem privilegiada, porque nós temos aqui o Centro Cultural, Dr. Antônio Nicolau Jorge, tem o Largo do Bodegão, tem a Escola Técnica, tem a Escola Municipal Prefeito João Carlos Vital, e ela termina essa caminhada de hoje, essa postagem de hoje, que era também parte da minha caminhada, termina na Praça da Legalidade. Todas essas ruas aqui são ruas bonitas, muito bonitas. Tem aqui, por exemplo, a Rua Olavo, essa Rua Olavo, que é logo depois da Barão de Loreto. Essa ruazinha aqui, ó, é uma rua muito bonita, bem arborizada.
A Praça da Legalidade também, vocês vão ver fotos muito bem arborizadas. E o trecho da Rua Barão de Loreto é bem curto, é daqui até a Praça da Legalidade, é uma ruazinha curta, pequena. O Barão de Loreto foi professor do Colégio Pedro II, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Associação Protetora da Infância Desamparada, comendador da Imperial Ordem da Rosa e Gran Cruz da Ordem da Águia Vermelha da Prússia. Foi o criador do ensino primário do Piauí. Ele é um personagem importantíssimo da história do Piauí. A Escola Normal no Piauí, criada pela Lei nº 565, de 5 de agosto de 1864, com que o então presidente da província, ele foi presidente da província do Piauí, Franklin Doria, foi incumbido de tomar as medidas necessárias para sua instalação. Então ele era o governador, porque o presidente da província, naquela época a província, eram os presidentes, né? E o nome do atual estado. Aqui tem uma foto dele, Franklin Américo de Menezes Doria, com o Barão de Loreto, né? Com seu filho Júlio Lustosa da Cunha, Paranaguá. Fotografia de Isley Pacheco, de 1870. Uma foto daquelas preciosas, né? Que só os nobres é que faziam essas fotos antigamente. Ele era muito ligado à família imperial brasileira, acompanhando-a no exílio de volta ao Brasil, dedicou-se à advocacia e literatura, foi professor de literatura por concurso no Colégio Pedro II e trabalhou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e também da Academia Brasileira de Letras, onde era o patrono número 5. O imperador Pedro II está sentadinho aqui. A família dele, a princesa Isabel, né, a família dele toda aqui. E o Barão de Loreto, que é o quarto da direita para a esquerda. Esse aqui, o Barão de Loreto. Da relação dos titulares, que eu fui conferir, porque ficou essa dúvida se era realmente o Barão de Ladário, né, o almirante. E aqui, então, fiz a transcrição dos titulares. Lá em cima tem Barão de Loreto, Franklin Américo de Menezes Doria, conselheiro, que também tinha o título de conselheiro, doutor, porque ele era médico, né? Aí tem a Gran Cruz da Ordem da Prussiana, Águia Vermelha. Foi ministro da Guerra no gabinete Saraiva, em 1881, quando fundou a Biblioteca do Exército, que perdura até hoje. Ministro interino das Relações Exteriores, em 3 de novembro de 1881, e ministro do Império no último gabinete da monarquia no Visconde de Ouro Preto, em 1889. Conselheiro do Império, recebeu o título de Barão de Loreto em 1888. Aqui tem o brasão da Biblioteca do Exército, que foi criada por iniciativa do Barão de Loreto, e até hoje a Biblioteca do Exército, tanto tem a biblioteca que pode ser pesquisada, pode ser visitada, e tem um acervo preciosíssimo, principalmente de história militar, de livros raros. Além disso, a Biblioteca do Exército, ela tem um corpo de assinantes, eu inclusive sou um dos assinantes da Biblioteca do Exército, e periodicamente, de 3 em 3 meses, envia para os seus assinantes. Nós pagamos uma taxa anual, bem uma taxa módica, e recebemos livros, muitos livros relacionados com questões de assuntos militares, né? São livros de autoria de militares, mas também a Biblioteca do Exército tem editado livros de história do Brasil, história do Rio de Janeiro, também alguns livros de literatura, algumas vezes até livros mesmo de administração. Tem uma série de publicações, dependendo da direção e do corpo editorial, porque tudo passa por um corpo editorial. Tem um corpo editorial formado por alguns generais, alguns coronéis e também alguns membros convidados, né? Como tem pessoal do Instituto Histórico, da Academia Brasileira de Letras, e eles fazem a seleção dos livros. Geralmente são livros relacionados com assuntos militares, mas eu vou citar, por exemplo, livros que foram publicados, como do general Tasso Fragoso. Eu até já falei desse livro aqui, que é
a invasão dos franceses aqui no Rio de Janeiro. Então, esse livro é de autoria do Tasso Fragoso, é muito interessante porque mostra, embora tenha assuntos militares, porque foi um combate também, não deixa de ser uma guerra, embora na colônia, mas é muito interessante, é um livro de história. O Mordomo do Imperador é um livro do professor Lacombe, que foi diretor do Museu Imperial, que conta a história do mordomo do imperador, que o mordomo era um cargo importantíssimo, era quase como se fosse um primeiro-ministro, era um cargo de confiança do imperador, trabalhava diretamente com o imperador. Então esse livro do Lacombe é um livro de história. Então tem várias publicações. Então essa Biblioteca do Exército foi criada por iniciativa do Barão de Loreto, que dá nome a essa ruazinha aqui de Santa Cruz. Ele é o fundador e patrono da cadeira número 25 da Academia Brasileira de Letras. No mesmo ano de sua formatura, em 1859, publicou Enlevos, seu único volume de poesias, impregnado de lirismo, ao reproduzir estados de alma e de caráter objetivo, nas descrições do cenário das belezas naturais da Ilha Encantada, do poeta. Quase todas as poesias subordinam-se a esse caráter e ao estilo descritivo. Cedo abandonou o verso e, desde o aparecimento do seu primeiro livro, só publicou em poesia um trabalho, a tradução de Evangelina de Longfellow, lido na presença do imperador Dom Pedro II. Como Dom Pedro II como ele era amigo da família imperial, muito próximo, né? Tanto que vocês podem ver ele na foto junto com a família imperial, ainda já no exílio, né? Então ele fez a leitura na presença do imperador. E o imperador gostava muito disso. Aí um trechozinho de Enlevos. É o doce cantor, ama o céu e o mar e a natureza. Essa eterna epopeia do Senhor. Ama sem escolher qualquer beleza. E solitário, com olhar aflito, fitado lá na abóbada dos céus e nas faces o pranto do proscrito, é o cantor de Deus. Enlevos, então, foi publicado em 1859, o ano em que ele se formou. A partir de agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas imagens que eu fiz hoje durante essa postagem. Logo no início, do lado esquerdo, nós temos o portão de entrada da sede da Colube de Santa Cruz, que é a divisão de limpeza urbana. É um espaço bonito, bem arborizado, fica numa parte alta. Já existiu ali um pequeno museu, atualmente tem um museu da limpeza urbana que fica no Caju, e tinha umas carruagens, porque eu ainda cheguei a pegar no início da limpeza urbana aqui em Santa Cruz e em outros bairros também. A limpeza era feita por carroças. Tinha uma égua, uma mula chamada Estrela, era muito conhecida quando circulava por Santa Cruz. E eu ainda alcancei, quando nós criamos o NOP, nós estávamos visitando esses locais que tinham objetos históricos e tal, e encontrei aqui na Colube ainda umas seges, uma daquelas carruagens que eram usadas pelos administradores da Colube. Assim como hoje tem as viaturas, naquela época tinham essas carruagens puxadas a cavalo, que eles eram conduzidos. E as charretes e as carroças, né, que levavam lixo. Então aqui é a sede da Colube, na rua Barão de Loreto. Logo depois tem o Espaço de Desenvolvimento Infantil Professor Celso de Almeida Chaves, que é uma escola bonita, desses prédios mais modernos, construídos recentemente, e presta homenagem a um querido amigo, o professor Celso de Almeida Chaves. Tive a grande honra, o prazer de trabalhar com ele, de conhecê-lo, de conviver, porque foi realmente um professor. Geralmente, já falei sobre isso, geralmente quando as pessoas morrem, nós começamos a encher de elogios, mas aqui no caso do Celso não, elogios gratuitos não, no caso dele aqui, ele era realmente uma pessoa muito, muito querida mesmo. Professor Celso de Almeida Chaves, que presta homenagem aqui a o Espaço de Desenvolvimento Infantil ao professor Celso de Almeida Chaves. Ele era um professor de ciências, também
acho que ele chegou a dirigiu escolas, se eu não me engano, acho que foi André Vidal de Negreiros. Acredito que tenha trabalhado na 10ª Coordenadoria Regional de Educação, ainda não era a 10ª CRE, era o Distrito Educacional. E aqui nessa escola tem um carinho muito especial porque estudou aqui meu netinho Arthur, o Arthur Vicente, que agora está na Escola José de Melo. São duas escolas muito boas, que ficam aqui pertinho, e agora está estudando a Clarinha, que são os dois filhos da Tatiana, da minha filha Tatiana, estudam aqui, e é uma escola privilegiada. Logo em seguida tem lá, um pouco mais acima, o espaço de a Nave do Conhecimento. Nave do Conhecimento de Santa Cruz, jornalista Tim Lopes. O jornalista Tim Lopes trabalhava para a TV Globo e fazia parte daquela equipe, daquele grupo, né, de jornalistas investigativos. E ele estava fazendo investigação de uma série de crimes cometidos por bandidos de um morro, não lembro mais qual foi, e acabou sendo descoberto. Descobriram que ele era jornalista, estava disfarçado, né, mas para fazer uma reportagem. Descobriram, prenderam o Tim Lopes, fizeram barbaridades com o Tim Lopes, torturaram e queimaram, enfim, foi uma coisa horrível. E aí foi dado o nome de jornalista Tim Lopes. O nome que deveria ser dado inicialmente seria Nave do Conhecimento, historiador Benedito Freitas. Inclusive eu, professor Simvaldo, fui solicitado pela professora Márcia Santana, que era assessora direta da professora Gracinha, a pedido da professora Gracinha e da Secretaria Municipal de Educação, que fosse indicado um nome para ser batizada a Nave do Conhecimento. Então a Márcia me ligou um dia, conversamos, e ela falou, olha, queria que você indicasse o nome. Eu falei, olha, o nome só pode ser do historiador Benedito Freitas, que é falecido, é uma pessoa realmente que está ligada à cultura, à história, já escreveu vários livros, era editor de um jornal, enfim, tem uma biografia fantástica. Então você faz o convite à família, porque tem que pedir autorização da família nesses casos e tal. E fiz o convite à família, peguei a biografia, preparei, entreguei a ela e tudo mais. Inclusive tinha também a questão de colocar um retrato do Benedito Freitas, enfim, todos os trâmites, né? Mas quando chegou uma semana anterior à inauguração, a Márcia me liga e diz, olha, Simvaldo, prefeito, tendo em vista a morte, o assassinato do jornalista Tim Lopes, ele quer aproveitar para fazer uma homenagem. Eu falei, tudo bem, fazer o quê, né? Então tive que entrar em contato de novo. Foi uma pena, porque o Benedito Freitas merecia, mas por outro lado também a gente tem que considerar que o Tim Lopes realmente mereceu essa homenagem. Então é um espaço muito bonito, que tem oferecido uma série de projetos de graça para crianças, para adolescentes, para pessoas de todas as idades, idosos, que podem vir aqui. Tem vários cursos, podem ter acesso direto à internet, ter acesso aos computadores, além de ser um prédio muito bonito. Vocês podem ver aqui um prédio bastante bonito. Então, Nave do Conhecimento, uma vista lateral, feita hoje também durante a postagem. Aqui a placa indicando Nave do Conhecimento Tim Lopes, que é uma homenagem merecida, embora eu tenha defendido o nome do Benedito Freitas, porque depois que apareceu não tinha como competir, né? E já chegando à Praça da Legalidade, a Rua Barão de Loreto é uma rua bonita, muito bonita, porque é uma rua muito florida, bem arborizada. E na minha postagem eu faço um comentário, porque ontem, quando eu fiz aquela postagem sobre a Maria Grã, foi ontem, foi? Bom, quando eu fiz a postagem sobre a Maria Grã, eu me refiro a um comentário, porque a Maria Grã, não, é a Dona Leopoldina, que faz uma comparação do Palácio de Santa Cruz com o palácio onde ela morou na Áustria. E aí o J. de Almeida Prado, no livro que foi sobre Thomas Ende, agora que eu lembrei, foi sobre Thomas Ende, não foi sobre Maria Grã, não. O Thomas Ende, sobre o livro Thomas Ende, ele diz
que algumas pessoas dizem que houve um exagero nessa comparação. Mas ela estava apaixonada pelo imperador Dom Pedro I, não estou falando aqui no caso de Dona Leopoldina, assim que se casou ainda a princesa imperial, né? A arquiduquesa tinha chegado, princesa imperial, casou com o príncipe, ainda Dom Pedro. Então ela descreve Santa Cruz como um lugar muito bonito para o pai, para a irmã. E eu fiz esse comentário porque a Maria Grande também fala que Santa Cruz era um lugar bonito. E o Manuel Martins do Couto Reis, a mesma coisa, nas Memórias de Santa Cruz. Aí eu falei, bom, não era só naquela época, e até hoje Santa Cruz é um lugar muito bonito. Então aqui hoje, passando pela Rua Barão de Loreto, eu vi essas árvores lindíssimas. E tem uma casa aqui que a família, a mãe, a proprietária da casa, ou o proprietário, mandou florir os canteiros, os jardins, enfim. É realmente um lugar bonito. Vejam só, isso aqui já é na Praça da Legalidade. Pegando à direita, onde está aquele carro ali na frente, começa a Rua Olavo, que é outra rua bonita. Mas são canteiros plantados pelos próprios moradores, às vezes com o apoio também da Conlurb, mas realmente é um local bonito. Santa Cruz é um bairro bonito. Vejam só, tem uma academia de ginástica, que vocês podem ver aqui na frente. Aqui, olha, tem várias pessoas praticando, vários aparelhos aqui para as pessoas. E é um lugar arborizado, tem bancos que as pessoas podem sentar, quem gosta de ler. Aqui, academia, ao ar livre, com vários equipamentos. Aliás, aqui em Santa Cruz tem várias academias, inclusive lá nos Jesuítas também. Praça da Legalidade, que é essa aqui, Praça Marquês do Herval, ali no Largo do Cristiano, tem várias academias que oferecem possibilidade para que as pessoas, moradores, possam praticar esportes. Tem também um parquinho infantil com gangorras, balanços, né? Aquelas escadinhas para as crianças subirem. Então, enquanto as crianças brincam, os pais ou avós, porque tem muitas pessoas já idosas, né? Vão lá para a academia e praticam ginástica. E tem a possibilidade também de fazer uma caminhada em volta dessa praça. Eu vejo sempre muita gente caminhando em volta da praça. No meu caso, não me contenta não, porque eu acho muito pouco caminhar em volta da praça, porque você tem que dar 50 voltas, e aí acaba ficando uma coisa muito chata. Encerrando a postagem, eu comecei aqui na Rua Barão de Loreto, eu apresento aqui a escola José de Melo, onde estuda atualmente o meu neto Arthur. O Arthur estudava na escola Professor Celso, agora veio para José de Melo, que é uma escolinha muito boa também, bastante procurada. Agora atualmente é um ginásio esportivo olímpico, tem essa denominação também. Bem arborizada, bonita, com excelentes professores e uma excelente direção. E nós temos, para finalizar realmente, quem foi realmente o Barão de Ladário, porque o Benedito Freitas fez uma confusão entre Barão de Ladário e o Barão, aqui no caso Barão de Ladário, e o outro Barão do Loreto, que foi a rua que nós fizemos a caminhada hoje. Esse retrato Barão de Ladário, que foi a única vítima da proclamação da República Brasileira, tendo sido baleado por um atirador desconhecido em razão de sua resistência à ordem de prisão emitida pelo novo governo republicano. Sobreviveu ao atentado apenas porque foi socorrido pelo estudante Carlos Vieira Ferreira. Então, só para tirar a dúvida, este é o Barão de Ladário. O que eu apresentei lá no início é o Barão de Loreto. Sobre o Barão de Ladário, eu já falei quando fiz aquela postagem da Rua Lopes de Moura, porque uma das denominações, foram 10 denominações da Rua Lopes de Moura, que eu fiz a postagem na segunda-feira. Uma das denominações que o Benedito Freitas aponta é exatamente Barão de Ladário. Então a confusão dele foi essa. Aqui, Barão de Ladário foi um nome que foi dado à Rua Lopes de Moura, antes dela se chamar Rua da Matriz, porque a Rua Lopes de Moura anteriormente chamava-se também Rua da Matriz,
Ela começou com o nome de Caminho da Atalaia dos Jesuítas, Caminho da Atalaia dos Padres, Caminho do Morro Imperial do Mirante, Rua da Alegria, Rua Manuel José, até Rua Barão de Ladário. Então, Rua Barão de Ladário era a antiga rua, atual Rua Lopes de Moura. E Barão de Loreto, esta ruazinha que começa na Avenida Isabel e termina na Praça da Legalidade, onde tem a Colurbe, o Espaço de Desenvolvimento Infantil Celso de Almeida Chaves e a Nave do Conhecimento, jornalista Tim Lopes. Então aqui encerro esta postagem, agradecendo a você que tem compartilhado, que tem feito os comentários, todos os que estão fazendo comentários, às vezes eu consigo responder, mas de antemão já fica aqui o agradecimento. E se você gostou, não deixe de fazer um comentário e de compartilhar com seus amigos. Quem ainda não foi inscrito, também peço que faça a inscrição. E até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Aqui é o professor Simvaldo, do canal do YouTube.